Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no lugar alto, né? E vamos então juntos caminhar para lugares cada vez mais altos na presença, no conhecimento de Deus e naquilo que Deus tem a nos revelar. Esse é um espaço pensado em você, para você tirar suas dúvidas, para você aprender um pouco mais e pensar em coisas que talvez não tivesse pensado com tanta profundidade antes, mas esse é um tempo, esse é um lugar para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, comenta ali, escreve ali seu comentário, suas perguntas, eu prometo que vou dar maior atenção a tudo isso. E esse é o segundo vídeo do canal, né? Então, essa primeira proposta do canal é a gente trabalhar a história da Bíblia sob a perspectiva da promessa, a promessa que Deus faz ao homem, à humanidade, a um povo, né? Então esse é o seu momento, vai lá e dá uma olhadinha no primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo, né? A gente vai começar agora verdadeiramente a falar da promessa. O primeiro vídeo ele fala um pouquinho sobre o Deus Criador, que nós adoramos esse Deus Criador. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte ali o vídeo, compartilha, aciona o sininho e vamos junto, para que cada coisa, cada novidade, você fique por dentro de tudo aquilo que rola, de todas as novidades do canal, as perguntas que você tiver, coloca ali embaixo e vamos junto caminhar na presença de Deus. Antes de falarmos sobre a primeira promessa que Deus fez ao homem, precisamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica do relacionamento de Deus com a humanidade, né? Como que Deus se relaciona com o homem. A gente imagina que o homem ele vai buscar a Deus, mas não tem como o homem buscar a Deus. Toda a iniciativa de um relacionamento entre Deus e a humanidade, ela parte exclusivamente de Deus. Deus é quem se prontifica, é Deus é que se levanta e vem em nossa direção. Não tem como o homem por si só, com suas próprias forças, sua própria consciência de mundo, buscar a Deus e encontrá-lo. Se Deus não se revelar a você, você não tem como conhecer Deus. Eu posso falar de Deus, você vai ter um conhecimento teórico, mas essa vivência de Deus, essa experiência com Deus, ela não vai acontecer se não partir diretamente de Deus, uma iniciativa de Deus para com você, para com a sua vida. Deus é aquele que ele promete e ele cumpre aquilo que ele prometeu. Todas as vezes em que Deus se revelar a você, ele vai vir com uma promessa. E aí, essa promessa, ela é uma promessa de intervenção, uma promessa de atuação, de bênçãos ou de maldição, de acordo com aquilo que, de acordo com a sua resposta, aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus te prometeu. Todas as promessas de Deus, elas vêm com uma condicional, um se. Se fizeres o que eu vos mando, se crer naquilo que ele nos promete, se permanecermos fiéis, se não desanimarmos, se a gente não for para adorar outros deuses, então Deus nos abençoa. Mas isso prevê que nós temos a escolha de não andarmos com Deus. Deus nos permite isso, Deus não nos obriga a andarmos com Ele, Deus não nos obriga a servi-lo. Acontece que uma vez que a gente decide caminhar longe de Deus, nós estamos assumindo o risco de vivermos longe de suas bênçãos. Deus não precisa nos abençoar, nos amaldiçoar, aliás. Deus não precisa nos amaldiçoar, nos fazer mal. A nossa própria atuação, as nossas próprias escolhas, elas dão conta de desgraçar com a nossa vida. A gente não precisa da intervenção de Deus para que as coisas deem errado na nossa vida. Mas
Quando a gente decide caminhar com Deus, então Deus decide também intervir na nossa história, intervir na nossa vida com bênçãos, com promessas, com realizações que são além do nosso alcance, que vão além da nossa capacidade. Então Ele faz um milagre acontecer verdadeiramente. E isso é uma coisa que a gente vai perceber muito ao longo dessa trajetória, ao longo daquilo que nós vamos caminhar, né, na explanação bíblica. Então a gente percebe muito essa intervenção de Deus, essa dedicação de Deus ao seu povo, aqueles que Ele ama. Então Deus, Ele sempre, todas as bênçãos de Deus, elas vêm acompanhadas de uma condicional e de acordo com a nossa resposta, então Deus intervém com bênçãos ou Ele não intervém e a maldição vem sobre nossas vidas. E assim é, e assim sempre será. Ou seja, nada acontece de forma inesperada na nossa vida. Se alguma coisa te pegou de surpresa, se alguma coisa te surpreendeu, algo que você não estava preparado para aquilo, então eu acho que é um bom momento de olhar lá atrás, buscar lá no seu lugar de adoração, o seu lugar de oração, o lugar onde você busca a presença de Deus e ver o que aconteceu, o que se quebrou, o que aconteceu que você se distanciou da vontade de Deus, da voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus não tenha falado com você, que Deus não tenha te avisado de que aquilo iria acontecer. Ele falou, mas você não ouviu, você não deu atenção, ou você ouviu, compreendeu e achou que se você ignorasse, não iria acontecer. Se você se esforçasse, não iria acontecer. Mas não é assim que funciona. Deus, Ele sempre fala, e aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Querendo a gente ou não, estando nós preparados para aquilo ou não, mas Ele nos dá a oportunidade de preparar o nosso coração, de preparar a nossa vida para aquele acontecimento, seja ele bom, seja ele ruim, seja aquilo que nós estamos esperando de bom grado, ansiosamente, ou aquilo que nós tememos com todas as forças do nosso coração. Mas Deus, Ele dá oportunidade para que nós nos preparemos para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele está realizando na terra. Agora vem cá, chega mais. Aqui bem de pertinho, você sabe me dizer qual foi a primeira promessa que Deus fez à humanidade? Qual foi a primeira coisa que Deus prometeu ao homem? Sem mais delongas, pega lá sua Bíblia, né, e vamos ali à procura então de investigar qual foi essa primeira promessa. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Aqui Deus tinha acabado de formar o homem, Deus ainda não havia formado a mulher. Então Deus termina de a formação do homem, a criação do homem, e Ele então chama Adão para conversar. E ali, lá no capítulo 2, versículo 17, um pouquinho antes de Deus formar a mulher, diz assim, o 16 e o 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Vou pegar aqui. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não conhecerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? A primeira orientação que Deus dá ao homem, ela tinha esse peso de morte. Talvez não uma morte física instantânea, mas uma morte espiritual, sim. A morte espiritual, ela seria instantânea. E a morte física, ela aconteceria ao longo dos anos, assim como acontece até hoje. Nós fomos criados para ser eternos, mas aí, mediante o pecado, a nossa estrutura física, ela sofre a deteriorização do tempo. Então acaba que um dia a morte nos alcança de qualquer forma, né? Então, como aqueles homens, Adão e Eva, eles não tinham esse conhecimento de morte, nunca tinham visto ninguém morrer, eles não sabiam exatamente a que se referia essa morte física, muito menos a morte espiritual. Hoje em dia, eu ainda me atrevo a dizer que existem pessoas
que vivem com Deus, vivem na igreja, vivem num meio religioso, né? E ainda não conseguem compreender o que é essa morte espiritual. Talvez porque ainda não tiveram seu encontro pessoal com Cristo, ou porque verdadeiramente se recusam a pensar nisso, então acabam que não desenvolvem um entendimento correto sobre o que seria essa morte espiritual, né? Mas o fato é que Adão e Eva não compreendiam o que seria essa morte. Mas a promessa ela era muito clara. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E embora a condicional não parecesse explícita, ela estava lá. Adão e Eva, eles tinham a escolha de comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que tipo de fruto era esse? Que tipo de fruta era esse? Uma maçã? Olha, eu duvido muito que fosse uma maçã, que fosse um fruto conhecido, um dos frutos liberados por Deus, mas, né, e também essa informação, ela não é relevante para aquilo que a gente precisa compreender, para aquilo que Deus quer que a gente entenda da Bíblia, da palavra de Deus, da revelação de Deus ao homem. Saber que fruto era esse não é relevante para a narrativa, até mesmo porque a gente percebe isso, que os autores da Bíblia, eles não tinham esse interesse de descrever que fruto era esse, formato, textura, cor, nada disso era importante para aquelas pessoas e também não deve ser importante para nós. Não devemos nos apegar a esses detalhes irrelevantes daquilo que a Bíblia não descreve, mas a gente precisa estar bem atento para aquilo que está revelado na palavra de Deus. Quando perdemos tempo discutindo o que é irrelevante e não é descrito na palavra de Deus, na Bíblia, perdemos de olhar para aquilo que realmente importa e está bem diante dos nossos olhos. A palavra aqui, né, o que é relevante a gente olhar e se atentar é para a árvore. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas vertentes teológicas, alguns teólogos, alguns núcleos eclesiásticos, eles se detêm na palavra conhecimento. E assim eles afirmam que todo conhecimento é mau e nos afasta de Deus. E aí dessa forma eles ficam cerceando o conhecimento, permitindo que apenas algumas coisas sejam perguntadas, e assim eles afastam aquelas pessoas mais questionadoras do seu meio, aquelas pessoas que têm dúvidas, as pessoas que desejam conhecer mais, compreender mais da vida mesmo, enfim, porque acreditam que todo conhecimento é mau. Todo conhecimento nos afasta de Deus, mas não é assim que funciona, não foi assim que Deus criou. O conhecimento ele é bom, ele nos aproxima de Deus, ele nos faz questionar, nos faz perguntar, nos faz crescer. A curiosidade, ela faz parte da nossa natureza e ela não é ruim, não é mal e não é pecaminosa. E quando alguns líderes religiosos impedem os jovens de suas igrejas a frequentarem universidades, a fazer cursos, a se profissionalizar, a questionar, eles estão limitando o conhecimento dessas pessoas e até o conhecimento que elas podem ter de Deus, do próprio Deus, porque todo conhecimento é pecado. Inclusive o conhecimento bíblico, alguns lugares dizem que o conhecimento da própria Bíblia, da revelação que Deus faz de si mesmo através das escrituras é pecado. E então eles têm todo o poder sobre essas pessoas. E então eles dominam mesmo com mão de ferro, sem que haja quem se levante contra eles. E assim é que eles gostam que seja. Mas isso não precisa acontecer com você. Você pode muito bem correr atrás do seu conhecimento de Deus, de se profissionalizar, de crescer, de aprender mais, porque Deus deseja que seja assim. E a árvore em questão era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a maldade que eles passaram a conhecer. Até então, ali no jardim, Adão e Eva só tinham o conhecimento de Deus e da bondade de Deus. Eles não conheciam a maldade, não conheciam o que era mal. Agora,
Vamos falar um pouquinho da conversa que a serpente teve com Eva. Essa conversa, ela é uma conversa muito interessante, mas antes da conversa em si, vamos falar um pouquinho sobre a escritura fala que Eva conversava com a serpente conversava com Eva. Onde estava Adão durante todo esse tempo da conversa? Por que é importante fazer essa pergunta, esse questionamento? Porque lá na frente, lá no livro de Timóteo, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, lá no 1 Timóteo, capítulo 2, ele afirma, né, ali que Adão ele não foi enganado pela serpente. Vamos lá dar uma olhadinha no texto. 1 Timóteo 2:11. Ele fala assim: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer com fé e amor e santificação e bom senso. Aqui, Paulo afirma que Adão não foi enganado, mas sim Eva. E aí, com essa fundamentação, com essa argumentação, ele dá liberdade, ele se dá a liberdade de afirmar que o homem ele é sim superior à mulher. Mas acontece que Adão ele comeu do fruto. E se Adão não foi enganado, então por que é que ele comeu desse fruto? Porque ele desobedeceu a Deus se ele não foi enganado. Então, deliberadamente, com todas as suas funções da vontade, né, que se chama a função, né, da vontade dele, ele decidiu ir contra Deus e comer do fruto. Não quero me deter aqui a esse assunto, mas eu gostaria que você pensasse nisso, né? Por que é que existe essa afirmação aqui? Né? A gente tem que admitir que Adão comeu do fruto. E se ele não foi enganado, por que ele comeu? Mas existe aqui outra pergunta, muito mais interessante, para a qual a gente tem a resposta, né? Que é: a serpente realmente ela mentiu para Eva? Ela enganou Eva com as suas afirmações? Vamos analisar aqui o texto bíblico. Lá em Gênesis 3, no versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de nenhum fruto de toda a árvore do jardim? E aí Eva responde, né, prontamente, ela, naquela resposta clara e objetiva, né, ela responde à serpente. E é muito interessante essa resposta que ela dá. É interessante que Eva diz que a proibição era até mesmo de tocar na árvore, de tocar no fruto. E com isso, Eva abriu uma pequena brecha para a desobediência. Pois mediante a afirmação da serpente, lá no versículo 4 do capítulo 3, ela diz assim à serpente: é certo que não morrereis. Eva, antes mesmo de morder, ela pegou no fruto, ela tocou no fruto, né? E nada aconteceu com ela. E aí a dúvida é lançada no coração dela. Ter dúvida do amor de Deus por você é pecado? Não, não é. Duvidar das boas intenções de Deus para com você é pecado? Absolutamente não. É pecado duvidar daquilo que Deus nos diz? Também não é pecado duvidar. A dúvida ela é nossa aliada. Ela nos ajuda a nos posicionar diante de Deus.
ela nos coloca numa encruzilhada que nos obriga a decidir qual caminho iremos trilhar. E nesse momento, aqui em que Eva está com o fruto na mão e nada aconteceu com ela, ela não morreu por ter tocado no fruto, aí a serpente dá o golpe final. Lá no versículo 5 do capítulo 3, a serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E como que se Eva estivesse dizendo assim: vamos tirar essa história limpa. Ela pega do fruto e ela come, e ela entrega a Adão, que também come do fruto proibido. E o que acontece depois? Ninguém morre. Ninguém morreu ali naquele momento, mas algo diferente acontece. Um sentimento, uma vergonha, um sentimento de estar nu, de estar desprotegido, despreparado ali no jardim de Deus. Eles adquirem a consciência da santidade de Deus e de que eles não são daquele lugar, eles não pertencem mais àquele lugar. Mas olha só o que está descrito lá no capítulo 3 ainda de Gênesis, no versículo 22. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então ele fala, o que ele fala? Que o homem, assim como a serpente previu, que Deus não queria que o homem fosse como eles, conhecedor do bem e do mal. Por que é que Deus não queria isso? Porque Adão e Eva naquele momento não estavam preparados para lidar com a maldade que eles seriam expostos. E a serpente ela não estava mentindo em momento algum, pois verdadeiramente não era o desejo de Deus que os primeiros habitantes da terra tivessem esse acesso precoce à maldade. Deus sabia lidar com a maldade, Deus sabe lidar com a maldade e colocá-la no devido lugar. A maldade ela também faz parte de um todo. Deus criou a maldade. Deus criou tudo que nós temos em nossos corações, porque em determinados momentos precisamos tomar posse da maldade, lançar mão da maldade para que possamos levar à frente algo que não gostaríamos de fazer, algo que o nosso coração não gostaria de realizar. E o homem, ele se apaixona pela maldade. Ele é completamente... A maldade, ela inebria os pensamentos e os sentidos deles. Então, a maldade, ela nos atrai. Nós somos verdadeiramente... Nós nos sentimos confortáveis, felizes diante de um ato de maldade. Praticado por nós, é claro. Não quando outra pessoa pratica a maldade do coração dela contra nós. Nossa, isso fere a nossa alma, nos magoa profundamente. Mas a vingança, ai, como ela é doce. A vingança, ela é um direito nosso, exercer a nossa própria maldade. Então, a gente se apaixonou por essa maldade, experimentou uma inebriante sensação de poder, né? Quando a gente se lança a mão da maldade, é interessante isso. E nós nos lançamos com um ímpeto tal a essa maldade, pura e simples maldade, que a gente perde a noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, porque estamos cegados por essa maldade que aprendemos com Adão e Eva ali na tentação. E essa maldade pura e simples, ela nos libera de assumir responsabilidades sobre os nossos próprios atos, sobre os nossos próprios pensamentos, nossas atitudes. Não, a maldade, ela nos tira o peso da culpa.
A maldade, ela nos dá o direito de exercer aquilo que os nossos pensamentos desejam. Afinal, a gente pode, é o poder, né? E com isso, a gente experimenta a morte espiritual, assim como Adão e Eva experimentaram ali naquele momento e foram expulsos do paraíso. E por que é que Adão e Eva decidiram resolver essas dúvidas do coração deles sozinhos? Por que eles não foram para Deus e perguntaram para Deus: Deus, olha aquela serpente lá, ela anda falando isso e aquilo, aquilo lá. Ela falou que se a gente comer daquele fruto, a gente não vai morrer. Então, Deus, quem está mentindo aqui? Chegasse para Deus e conversasse com Ele. Deus não ia visitá-los todos os dias na viração do dia? Deus não estaria ali conversando com eles todos os dias e eles deixam passar essa oportunidade de perguntar, de questionar a Deus. Aí a gente fala, né? Porque Adão e Eva foram meio burros mesmo, né? Porque podia bem ter ido lá conversado com Deus. Mas e nós? Que temos hoje Deus à distância de uma oração. A gente não tem hora marcada para falar com Deus. A gente não precisa esperar o fim do dia para falar com Deus. A gente pode ir no banheiro, a gente pode ir no ônibus, andando na rua. Não precisamos nem fechar os olhos. A gente pode elevar o nosso pensamento a Deus e fazer as nossas próprias perguntas, os nossos próprios questionamentos. E Deus, Ele vai nos responder. Porque Deus nos ama e Ele tem o interesse de conversar, de se relacionar conosco, partiu dele em primeiro lugar, né? Então, umas dúvidas, abre seu coração a Ele. Ele quer te ouvir, Ele quer falar com você, Ele quer estar na tua presença também e Ele quer que você esteja na presença dEle. Não deixe que a dúvida te afaste de Deus, mas faça uso dessa sua dúvida, desse seu medo, desses seus questionamentos todos que ficam assim, sabe, na cabeça, aquilo ali, dia e noite, te tirando o sono. Conversa com Deus sobre isso. Parte daí, para que haja um relacionamento de intimidade com Deus. Conversa, pergunta para Ele. Ah, mas se eu for conversar com Deus, né? Será que Ele vai me responder? Ele vai te responder. E aí começa o primeiro exercício de uma vida verdadeiramente de intimidade com Deus. Aprender a identificar a voz de Deus no seu coração. Qual é a voz de Deus dentro do seu coração, dentro da sua alma? Nós, seres humanos, temos muitas vozes na nossa mente. Muitas vozes, muita gente falando aos nossos ouvidos. Nós temos a voz do nosso medo, a voz da nossa ansiedade, nós temos a voz do nosso próprio coração, os nossos desejos. A gente tem a voz do diabo, sim, a gente tem a voz do diabo, falando que Deus não nos ama, falando que Deus não se importa com a gente, falando que Deus não quer nada com a gente, que Deus foi embora e nos abandonou. Isso é mentira. E a gente tem a voz de Deus, a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. E dentre todas essas vozes, qual é a voz de Deus? Você consegue discernir? Quando Deus fala com você, você sabe que foi Deus falando com você? Ou você acha que foi um pensamento que você teve? Uma percepção, um insight que você teve? As pessoas chamam a voz de Deus dentro do coração delas de diversas formas. É um insight, um pensamento, né? um estalar de dedos, alguma coisa, uma luz que iluminou os pensamentos dela. Mas é a voz de Deus falando com você, te orientando. Aprenda a ouvir a voz de Deus, que a sua vida ela vai ser transformada. Ela vai ser verdadeiramente moldada pela vontade de Deus. A partir do momento que você consegue identificar essa voz de Deus no seu coração, você vai conseguir trilhar verdadeiramente os caminhos do Senhor em obediência,
em humildade, em santidade e todas as coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, todas as bênçãos, elas serão liberadas através da sua obediência. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de falar com Deus sobre suas dúvidas, sobre seus questionamentos. Deus está ali para te ouvir e Ele quer responder aquilo que você tem perguntado para Deus. Ele quer ter essa intimidade, esse relacionamento com você. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Quero ouvir sua opinião. Comenta ali. Quero saber se você consegue discernir a voz de Deus no seu coração. Quero saber como você tem lidado com as suas próprias dúvidas, com os seus medos, com as suas ansiedades. Se você tem conseguido colocar diante de Deus aquilo que realmente está no teu coração. Se abrir, se desnudar para Deus, abrir a sua alma, abrir os compartimentos do seu coração, aquele lugar que você nunca deixa ninguém entrar. Permita que Deus entre ali. Converse com Deus sobre suas experiências do passado, sobre seus pensamentos, suas questões, seus questionamentos, o que você concorda, o que você não concorda. Se aproxime de Deus em oração e você vai ver as portas do céu se abrindo para a sua vida. Então, se inscreva lá no canal, ali ó, acione ali o sininho para que você possa receber todas as novidades, tudo de novo que a gente tem aqui preparado para você. Ainda tem muita coisa boa por vir. Fique ligado, fique atento, compartilha com alguém da sua igreja, da sua família, seus amigos, que você vai ter um tempo muito bom. E não esqueça de conversar com Deus. Ele está à disposição para te ouvir, para te consolar, para responder todas as suas perguntas. E até o próximo vídeo.